Seu nome é Jesus. Uma nova história. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar.
mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Aleluia, Deus tem uma nova história para nós. Meus queridos, pode se assentar, você que tem o seu lugar, você que não tem, fique em pé, juntamente como eu. Queria agradecer, vocês estão demais. Glória, louvor perfeito, que Deus continue abençoando a nossa equipe de louvor. Meus queridos, nós vamos sem perda de tempo, o tempo não para, o tempo é o tempo, ele não para, já são 10h28. Eclesiastes, capítulo número 9, a partir do verso de número 4, vai falar uma coisa muito interessante, vai falar do cordão de 3 dobras, vai falar que é melhor ser 2 do que ser 1. E uma coisa que eu tenho percebido, que você também vai perceber ao longo do tempo, nós estamos vencendo, não vencemos ainda, a primeira crise, que é a crise da saúde. Ainda não vencemos ela, mas virão outras crises, viu, irmãos? Infelizmente. Pós a saúde, já começou, e algumas pessoas já sentiram, virar a crise financeira. O resultado do fica em casa vai chegar. Mas nesses momentos, você precisa ter amigo. Por isso a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Eu sempre digo, irmãos, eu não sou um homem que eu tenho muitos amigos, mas os que eu tenho, vale por muitos. Eu queria que nesses 22 anos você pensasse aí, quantos amigos você tem que você pode contar? Você tem pelo menos 4? Quantos amigos você tem, de verdade, que você pode contar? Um desses meus amigos estão aqui, e vai ser o preleitor, é o pastor Lincoln Guimarães. Eu queria que viesse aqui. Marcos, capítulo de número 2, conta a história de um homem. Ele estava deitado numa cama e tinha 4 pessoas, que a gente subentende que eram amigos. Amigo
é aquele que quando você não acredita no seu sonho, ele acredita e te motiva. Amigo, você concorda comigo que aquele paralítico devia falar assim, não perde tempo não, para mim não tem jeito não, mas os 4 amigos não deram ouvido àquilo que ele disse, e eles tiveram atitudes de levar ele a Jesus. Você se lembra da história? A casa estava cheia. Pense comigo naquele paralítico deitado. Falei, não falei? Mas aqueles 4 amigos, não ouvindo eles, disseram, fique quieto, a gente sabe o que está fazendo. Eu imagino, Décio, e você é um dos amigos também que Deus nos deu nessa caminhada. Sou grato a Deus pela sua amizade, por tudo que você faz pela Igreja Batista de Gileade. Então eu imagino que numa dessas aí, deve ter falado assim, olha, você toma conta dele, nós vamos providenciar e dar um jeito para ele chegar aonde ele tem que chegar. O verdadeiro amigo, ele fica feliz por ver você chegar aonde você tem que chegar. Fica de pé. Eu quero que você pense, se você tem amigos dessa forma, que te incentivam, e que quando você chega, ele fica feliz por você chegar. Porque tem pessoas que se dizem amigo da gente, mas quando a gente chega, bate uma tristeza no coração do cara. Você é esse amigo. Vocês são esses amigos. O interessante é que isso não foi o aleijado ou o ex-aleijado que viu. Quem viu o coração dos amigos foi Jesus. Eu estou dizendo para você que uma amizade verdadeira, ela não é vista simplesmente por nós. Uma amizade verdadeira é vista pelo próprio Cristo, porque aquela atitude chamou a atenção de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Lincoln, quero te agradecer pela vida do Décio, quero te agradecer pela vida dos amigos que formei aqui nessa igreja. Muito mais do que o relacionamento entre pastor e ovelha, nós geramos nesses 22 anos um relacionamento, e eu acredito que tem pessoas aqui, Pai, que sonham o mesmo sonho que nós, e quando nós estamos desacreditados, eles acreditam, nos motivam, arrumam uma maca, arrumam a corda e nos faz chegar aonde nós temos que chegar. É engraçado que muitas das vezes nós entramos carregado na maca, mas depois das atitudes de demonstração de amor e carinho, saímos carregando aquilo que era defeito e pondo para o alto, dizendo que é possível ser mudado, é possível ser transformado. O Lincoln será um portador das boas novas. Usa o seu filho com graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz seja com você. Podem sentar. Irmãos, vocês sabem, hoje eu não estou à frente de uma igreja, liderando uma igreja. Agora, neste tempo de pandemia, diminuiu muito, eu quase não tenho. Eu tenho pregado, mas não tanto quanto antes. E vou em todo tipo de igreja, todo tamanho de igreja, de todas as denominações, sem denominação. Mas com toda sinceridade eu quero dizer isso. Quando eu chego aqui, eu me sinto na minha igreja, na minha casa. Aqui eu aprendi, aqui eu tenho feito amigos, né? Eu tenho sido assim, tratado com tanto carinho, com tanto amor por todos vocês. Aqueles que me conhecem, os que não me conhecem, mas todos me tratam com muito carinho, com muito respeito, né? E eu quero dizer uma coisa para você sobre o amigo. Pode que alguém já tenha dito isso, com certeza, mas eu comecei a pensar assim há alguns anos. O amigo não é aquele que você precisa ver ele todo dia e falar todo dia com ele, nem toda semana, e às vezes até nem todo ano, né? Dependendo do lugar onde ele vive. Mas é aquele que o dia que você encontra, o sentimento, a relação está viva, né? Está como se tivesse visto hoje cedo, né? Então a amizade é isso. Há pessoas que às vezes querem uma amizade, vamos chamar assim de pegajosa. Não, ninguém dá conta disso. Mas o amigo é um sentimento profundo. É aquele que se você encontra uma vez por semana, uma vez por mês, a chama está viva, a chama do relacionamento está viva.
é aquele que quando você precisa, ele está ali. Eu estava vindo com o Décio, né? Nós viemos juntos, e eu mencionei que nós já somos amigos. Nós nos conhecemos há 23 anos. De 22 para 23 anos nós nos conhecemos. De 22 para 23 anos, porque nós temos, março fizemos 23 anos de Belo Horizonte. Eu conheci ele logo depois, né? E nesse tempo nós temos andado juntos, muitas vezes eu recebendo palavra de ânimo, né? Nos apoiando nessas questões de ordem familiar, no nosso relacionamento, no abrir do coração, e assim tem sido a nossa relação. Não falamos todo dia, mas sempre quando a gente fala, você percebe o sentimento, a alegria, a consideração e o amor. Irmãos, deixa eu dizer para você, eu quero hoje, eu orei para trazer uma palavra que pudesse ministrar ao seu coração alegria, gozo, compromisso para com a igreja que o Senhor te plantou, tá? Compromisso para com a igreja que o Senhor te plantou. Você está aqui não é por falta de ter outras igrejas. Você está aqui não é porque ela é a maior ou ela é a menor, mas é porque o propósito de Deus para a sua vida é neste lugar. Sabe, eu quero parabenizar irmãos que eu gostaria de mencionar nomes, mas eu não sei o nome de todos, apesar dos anos que eu venho aqui. Mas irmãos que têm sido fiéis. Que a crise vem, melhora, piora, o pastor chega alegre, aborrecido, mas você permanece aqui, apesar que o pastor já não fica aborrecido nunca. Isso aí é um isso aí é um poço de calma, de tranquilidade, né? Se ele já teve tristeza na vida, ele nem lembra disso mais. Mas eu quero dizer isso para você, e eu quero que você pense uma coisa: qual o propósito de Deus para Gileade, ou para você como igreja? Nós precisamos saber isso, irmãos. Nós não podemos nos satisfazer de estar aqui só domingo, ou outros dias da semana, mas qual o propósito que Deus tem para eu estar neste lugar? Qual é o dom que o Senhor me deu para que eu use neste lugar? Porque a Bíblia diz que os dons é para a edificação do corpo. Então não é para você simplesmente desprezar, usar de uma forma errada, não. Você está aqui e saiba de uma coisa: o dom que Deus te deu é precioso. Você está aqui porque você complementa esse corpo. Você é a mão desse corpo. Você pode ser o pé deste corpo, né? Mas você faz parte deste corpo. Então, quando eu pergunto qual o propósito que Deus tem para a igreja Gileade neste lugar, nós da nossa cultura aprendemos a falar: eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Mas nós sabemos que igreja não é salão, não é templo. Nós vamos para uma reunião da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja pode sair daqui amanhã para um local melhor, maior, e aqui vir ser uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, mas não é a igreja. A igreja é a que foi, é as pessoas que lá estão, não é? Então eu quero que você guarde, eu quero ler um versículo para vocês, 3 versículos, sobre o propósito de Deus para Gileade. Eu quero que você guarde isso de uma forma assim, bem sublime na sua Bíblia. Sempre que você tiver dúvida, sempre que você se deparar com um problema na igreja, com algum irmão, alguma dificuldade, não deixe para lá. Senta, conversa, perdoa, pede perdão. Mas a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 9: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então aqui, contextualizando, eu diria: Gileade, por onde você for, pregue esta mensagem. Gileade é cada um de vocês.
informem que o reino de Deus está próximo. Não perca a oportunidade de orar pelos enfermos, até mesmo de orar pela ressurreição de mortos, porque é uma promessa do Senhor, de purificar os leprosos, que são aqueles hoje, podemos entender não de uma maneira literal, porque hoje a hanseníase já é uma coisa muito tratada, quase não se vê mais, mas são os excluídos. Quando você vê o que era um leproso lá na época de Jesus, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, excluída. Então, purifique esses excluídos, expulsem os demônios. A palavra diz: vocês receberam de graça, então deem também de graça, não é? Eu sei que muitas vezes, quando hoje, eu nunca ouvi isso do pastor Jerry, mas eu pastoreei a igreja, e eu falei isso várias vezes, e eu sei que todos os pastores pensam e falam: se todos que se converteram aqui neste local, se todos que conheceram a Jesus neste local estivessem aqui, possivelmente teria milhares aqui neste lugar, né? Muitos que aqui cresceram espiritualmente, teríamos milhares neste lugar. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, o Senhor, usando Paulo para escrever aos Coríntios, ele diz: olha, um planta, outro rega, né? Muitos se foram por motivos justificáveis, mudaram, ou por outra necessidade qualquer, outros por motivos injustificáveis, mas ele levou deste lugar uma semente, né? E lá no céu, você pode ter certeza que você vai receber galardão daquela vida que um dia foi edificada, foi abençoada, aquela vida que um dia foi abraçada por você, recebeu uma oração sua. Então procure ser bênção para o seu irmão, tá? Procure. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa que não para em igreja nenhuma mais, ele não consegue parar, e eu disse para ele: meu irmão, deixa eu dizer para você, isso é fruto de uma observação pessoal. Todas as pessoas que não conseguem parar, que vivem saindo sem motivo justificável, não é porque o pastor não cumprimentou, não é porque não tinha um lugar para sentar. Todos que assim procedem não conseguem firmar nunca mais. Nunca mais. Ele vai numa igreja por causa do louvor, aí amanhã ele acostuma com o louvor de lá. Ele vai para outra por causa do pregador, amanhã ele acostuma com a pregação dele. Vai para lá por causa dos diáconos, depois ele se acostuma também. Eu quero parabenizar você que está aqui desde o princípio, você que chegou pouco tempo depois, alguns anos depois, que chegou semana passada, parabéns. Seja fiel, persevere no lugar que o Senhor te plantou, persevere, dê trabalho para o pastor Jerry. Chega lá e diga: pastor, eu quero servir, o que é que eu posso fazer aqui? Pastor, eu tenho folga durante a semana, eu posso ajudar visitando? Diga quem precisa de visita. Irmãos, eu já atendi milhares de pessoas, e pessoas de igrejas grandes da nossa cidade que dizem assim: eu vou sair de lá, porque lá eu não tenho como servir. E eu sempre fui muito pronto em dizer: meu irmão, você me desculpe, mas isso não é verdade. Se você disser que lá você não tem um título, diácono, líder, não sei o que mais, eu concordo com você. Mas nós, para servirmos, não precisamos de título. Nós, para servirmos, nós não precisamos de posição dentro da igreja. Não precisamos. Então eu quero dizer para você, esse versículo: onde você for, anuncie, pregue, né? Cure, ressuscite, salve pessoas. Eu quero convidar você a abrir comigo agora, todos, a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo de 19. Muito obrigado, minha irmã. Tá ok, muito obrigado, irmão. Mateus 16, 13.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pai, nós te damos graças e te louvamos no nome de Jesus, por mais este ano de vida da tua casa, deste povo que aqui congrega. Graças te damos pela vida dos seus pastores, de todos eles, Pai, aqueles que têm estado de forma contínua, permanente, mas aqueles que têm vindo, apoiado, ajudado. Pai, que o Senhor não deixe faltar sobre nenhum deles graça, sabedoria, poder, unção do teu Espírito, para que a salvação continue de forma abundante neste lugar. Que o Senhor abençoe, Pai, cada membro, cada família, cada marido que não está aqui, mas que o Senhor esteja incomodando o coração, para que eles venham congregar com suas esposas. O mesmo para com as esposas, para com os filhos. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus, a bênção sobre a tua igreja, e aceita nossa gratidão, porque nesses 22 anos, o Senhor tem estado com eles. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, quando nós olhamos este texto, a gente acha muitas coisas aqui interessantes, não é? Jesus usa de uma coisa que hoje no Brasil existe o Ibope, né? Jesus é o fundador do Ibope aqui, só que não é Ibope porque lá não era Brasil, né? Talvez fosse Instituto Brasileiro, seria Instituto Israelense de Estatística, enfim. Jesus diz assim para os seus discípulos, ele pergunta: quem é que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Jesus queria saber, mas mais do que isso, Jesus queria saber era quem os discípulos pensavam que ele era. Mas Jesus disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Com esta resposta dos discípulos, nós vamos ver que essa ideia do espiritismo já é muito antiga. Por quê? Porque eles mencionam pessoas que não viviam mais. Eles mencionam, uns dizem que o senhor é João Batista, outros que o senhor é Elias, outros que o senhor é Jeremias, ou quem sabe um dos profetas. Ou seja, isso é uma ideia, não é uma doutrina, de que Jesus era uma reencarnação de algum daqueles do passado. Mas Jesus aproveita, deixa e diz assim: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem? Eles e vocês acabaram de falar, estão todos errados, todos por fora, não entendem nada, não entenderam nada até agora do que eu fiz, do que eu falei, do que eu ensinei. Mas agora eu quero saber quem é vocês. A gente sabe que Pedro, dos discípulos de Jesus, que a gente entende, era o mais falante. É o que Pedro, a coisa com ele era 8 ou era 800. Ele não andava no meio do caminho, né? Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele diz: não, meu senhor não vai lavar não. Ele era aberto com Jesus, ele não tinha vergonha de
pagar mico não. Ele: não, meu, o senhor não vai lavar não. Jesus: então tá bom, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo no reino dos céus. Ah, não, então fala o seguinte, você já aproveita, então dá logo um banho. Ou seja, eu não só quero estar no céu, como eu quero ter um lugar de privilégio no céu. Se essa é a questão, vai assim. Irmãos, muitas vezes nós temos medo e vergonha de falar de sentimentos e dúvida que temos para o Senhor. Eu aprendi que Ele é Pai. O interesse, o desejo dEle é me fazer entender, ser consolado, ser confortado. Há pessoas que vão orar e digam: ó Senhor, o Senhor sabe que eu estou muito mal. Não, não, Senhor, mas não é assim tão mal também não. É só mesmo assim, uma forma de dizer. Vergonha da punição, da disciplina. Irmãos, diga para o Senhor. Veja que o salmista, no Salmo 73, ele fala que ele quase se desviou, porque ele não entendia a prosperidade dos ímpios. Ele dizia: meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque os ímpios não têm problema. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele abriu o coração. Então aqui agora Jesus, no meio de amigos que eram seus discípulos, né? Ele diz: mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro então dá uma resposta que Jesus naquela hora não teve dúvida de onde aquela resposta estava vindo. Jesus diz: Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, as coisas de Deus no nosso coração, elas fluem. Há coisas que falamos que muitas vezes nós pensamos: mas eu nunca tinha pensado nisso. Hoje eu trabalho muito menos com atendimento, aconselhamento do que já trabalhei no passado. Mas muitas vezes eu terminava, isso é comum em mim, quando eu estou conversando com alguém que eu tenho que dar uma palavra, uma direção, ou ajudar essa pessoa, é comum. Eu estou orando em espírito e dizendo: Senhor, me dê uma palavra. Por mais que esse caso pareça com outro, essa pessoa tem uma identidade diferente. Sempre eu oro assim. Não foram dezenas, centenas de vezes que eu saio de um aconselhamento e eu digo assim: puxa, eu falei coisa que eu nunca tinha dito isso antes. Como eu falei com tanta precisão. Por isso que quando Jesus ouve o Pedro dizer isso, ele diz: bem-aventurado és. Ele está dizendo: feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eles não foram carne. Ou seja, o reconhecimento de quem Jesus é deve vir de Deus. Por isso Jesus não teve dúvida. Veja que a situação de Jesus no seu ministério não foi uma situação calma, tranquila, não. Todo lado, toda hora ele tinha objeções e embates de todo lado. Com quem? Com a classe religiosa predominante da época, especialmente os fariseus, os saduceus, os herodianos, né? Então, a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, sobre o qual a igreja é construída. Jesus é a pedra, como o próprio Pedro testifica. Então, há uma determinada igreja que entendeu erroneamente, porque o texto, quando você faz uma análise da palavra Pedro e pedra, você vai ver que existe uma diferença. Jesus não estava nomeando Pedro como o sucessor de Cristo. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ali houve um trocadilho de palavras que quando você vai para o original e você começa a procurar, você vai ver que existe diferença entre pedra, Pedro, edificarei minha igreja. Existe uma diferença. O que Jesus quis dizer nesta hora é que sobre esta verdade, sobre esta palavra, sobre esta pedra que você acaba de dizer, que Cristo, né, quando ele diz assim com tanta propriedade, ele fala: tu és o Cristo. Qual o significado da palavra Cristo?
Alguém sabe, lembra qual é? Cristo significa ungido de Deus. Então Pedro está dizendo: tu és ungido, ou seja, aquele que os profetas haviam falado há centenas e milhares de anos, tu és esse daí. Jesus disse: esse homem não tem conhecimento. Jesus quis dizer isso: esse homem não tem conhecimento, sabedoria, estudo nenhum para dizer isso que ele disse. Isso só pode ter vindo do meu Pai. Só meu Pai poderia ter dito isso. Então, quando nós olhamos lá em Pedro na segunda carta, ele reafirma de novo, ele diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. De quem que ele está falando? De Jesus. Jesus não estava afirmando uma igreja sobre Pedro, mas quando ele diz: sobre isto que você diz, eu vou edificar a minha igreja. Veja que no versículo 18 ele diz: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre este fundamento que você disse que eu sou ungido, filho de Deus, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. E ele diz uma coisa interessante: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira referência que nós encontramos no Novo Testamento sobre a palavra igreja. A pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja é esta confissão de Pedro. Igreja, irmãos, guardem isso, não é salão. Igreja, para ser igreja, ela nem precisa ter salão. Ela pode se reunir numa casa, debaixo de uma árvore. Ela é a igreja. Eu já conheci pessoas que quiseram começar uma igreja, eu chamo de trás para frente. Agora recente tive com um deles, que está querendo fazer a mesma coisa, e eu levei ele a refletir. Ele ficou bravo comigo. Falei: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que ele é um homem bravo mesmo, naturalmente ele já é bravo. Falei: meu irmão, ele falou assim: você está querendo me doutrinar? Está querendo me disciplinar? Me discipular? Falei: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual amigo, qual a pessoa que você conhece que tem coragem de falar o que eu estou falando para você? Ninguém. Falei: pois é. Irmãos, igreja se começa com pessoas. Esse amigo quer começar com salão. Ele diz: eu tenho tantos mil para mobiliar, para alugar, para fazer. Irmãos, igreja não se começa desse jeito. Isso não é igreja. Então, a única expressão no reino de Deus que Jesus se comprometeu na íntegra, a única, é edificar a sua igreja. Quando nós fugimos do ensino, do aprendizado, nós estamos impedindo que o Senhor nos edifique. Nós estamos impedindo que Ele nos edifique. Todo discípulo sério, guarde isso, irmãos. Discípulo sou eu, discípulo é você. Todo discípulo sério tem que amar a sua igreja. Todo. Como Jesus ama, nós devemos amar. Sabe? Nós não podemos cair na armadilha de Satanás, sabe? De sairmos falando mal da nossa igreja. Não podemos fazer isso, irmãos. Uma vez eu lembro, chegou uma pessoa da igreja para me falar de um recém-chegado na igreja, que estava reunido com mais 2 membros e pessoas que não eram da igreja. Chegou para essa pessoa da igreja, ele era recém-chegado, e disse assim: olha, se eu fosse você, eu pedi o relatório financeiro para ver, que eu acho que o pastor está desviando dinheiro da igreja. Se essa conversa acontece no meio de irmãos, já estaria errado, mas é compreensível. Mas no meio de pessoas que não tem nada a ver com a igreja, eu chamei ele depois, pus ele sentado na sala junto com o tesoureiro e disse: meu irmão,
o certo desta conversa, eu teria que chamar quem estava presente e me falou o que você disse, mas como ela mora aqui nesse prédio da esquina, 30 metros, eu não a chamei. Mas se você, dependendo da sua resposta, eu vou chamar ela. Você disse que ela deveria pedir o relatório financeiro da igreja, porque ela é mais velha de igreja, e que eu estou desviando dinheiro? Não, mas vou ligar para ela. Não precisa não. Eu falei, não, porque o certo dessa conversa não é como eu estou fazendo. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes você já ouviu eu dizer de púlpito, tudo que você tiver dúvida na igreja, pode vir a mim e perguntar, que mantendo a devida proporção de respeito, eu vou dizer para você. O tesoureiro está aqui. Quais os anos ou meses de relatório financeiro você quer ver? Não, mas eu não... Ah, você não falou? Então para aí. Não, mas não era isso que eu quis dizer. Sabe, irmãos, se nós somos discípulos, nós devemos defender a nossa igreja. É porque ela é a melhor? Não, irmãos. Aqui nós temos pessoas que estão em todos os níveis de crescimento. Tem os adultos, bebezinho na fé, e tem alguns que nem vão sair de bebê, vai ficar velho sendo bebê. Mas tem aqueles que vão estar com 5 anos, com 10 anos, com 20, com 30, com 50. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre escolher líderes, ele fala escolher pessoas maduras, cheias do Espírito, pessoas que estão prontas a lidar com as adversidades. Então veja, não caia nessa armadilha. Se você tem uma dúvida sobre a sua igreja, os pastores estão aqui, procure eles. Se o pastor pregou alguma coisa que você não entendeu, não saia dizendo lá fora, diga, pastor, você falou isso assim, eu não entendi. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes foi você que não entendeu mesmo, não é que ele errou. E se ele errou, ele vai ter a oportunidade de consertar. Mas eu não posso sair daqui, chegar na casa do irmão amanhã, ei rapaz, você viu ontem? Puxa vida, hein? Pastor ontem pegou pesado, hein? Pastor ontem, não faça isso não, meu irmão, não faça não. O objetivo dos pastores numa igreja é pastorear. Pastorear não é alejar, não é matar. Pastorear é edificar alguém que nem pertence a ele. O que é que Jesus disse para Pedro? Apacenta o quê? Apacenta as ovelhas, as minhas ovelhas. Isso foi o que Jesus disse. Apacenta, quer dizer, cuida, sela, alimenta. Mas se for preciso também, puxa a orelha, porque isso é ensino. Irmãos, olha que coisa extraordinária essa aqui, quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a pessoa que se entrega a Jesus e se dispõe com Ele a edificar sua igreja, receberá galardão de vencedor. Não é da minha cabeça, você quer ver Apocalipse 2,7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, eu quero ir agora para um lado mais prático da situação. Eu já pude falar isso aqui, eu não sei se esse é o 2º ou é o 3º aniversário da igreja que eu sou convidado para estar com vocês. A igreja precisa ser conhecida pelo amor. Essa é a primeira coisa. A igreja precisa ser conhecida pelo amor. Não é as pessoas passarem na porta e dizer, olha, aqui tem um pregador, ó, o cara bomba, meu irmão. Aqui tem um grupo de louvor que, aqui tem um irmão que toca um sax que eu vou te falar. Não. A igreja precisa ser conhecida. As pessoas quando passarem nessa porta, eles têm que dizer, olha, aqui reúne um povo. Que povo carinhoso, que povo atencioso, que povo amoroso.
Agora, você sabe de quem é essa responsabilidade? Não é do pastor não, meu irmão. Não são dos pastores. É de cada um de nós. Sabe, eu tenho igrejas que eu vou, que eu impressiono pelos dois lados. Eu fui pregar uma vez numa igreja em Belo Horizonte e achei que o culto era 7 da noite e era 7:30. Ou era às 8, eu pensei que era 7:30. Sei que eu cheguei meia hora mais cedo e fiquei sozinho lá dentro do salão. Irmãos, com toda sinceridade, todos que passaram, ninguém me cumprimentou. Não estou falando me cumprimentar como pastor, porque também ninguém me conhecia ali, poucos me conheciam. Não, mas como um visitante que estava lá, como uma pessoa, sabe, irmãos? Mas também, como aqui, e eu estou sendo sincero, outras igrejas que eu chego, meu irmão, você parece até que você é político. Cumprimenta um, cumprimenta outro, abraça um, abraça outro. Um fala uma coisa, um pergunta pela sua mulher, outro pergunta eu não sei porquê, e você vai. Entende? Irmãos, isto é igreja, isto é comunhão. Então a igreja deve ser conhecida pelo amor. Eu vibrei quando eu recebi no Facebook, WhatsApp, um trabalho que vocês fizeram de distribuição de cestos, acho que na época da enchente de Sabará, não foi? Né? Gente, eu vibrei com aquilo. Eu disse, é isso, a igreja precisa disso. A igreja precisa sair, né? Então a igreja tem que ser conhecida pelo amor. A igreja tem que ser conhecida pela que serve. Pela que serve. E às vezes para servir, nós vamos quebrar alguns paradigmas. Eu vou citar um que eu mencionei na igreja. Depois um membro veio conversar comigo, pastor, mas eu não entendo fazer isso dentro da igreja. Morreu um vizinho, pai de um menino da igreja, morava perto da igreja. Não sei se vocês sabem, alguém que já perdeu ente querido aqui. Eu nunca perdi, mas por ser pastor, a gente sempre está sendo informado dessas coisas. O aluguel de uma capela ou de um velório não é barato. Não é barato, é caro. Dependendo do cemitério, então, é quase que você morre junto com o morto. É alto. E a família havia procurado, e o cemitério mais barato que tinha na época não tinha vaga. E eu estava dando assistência àquela família, porque o filho era da nossa igreja. Eu disse, não, gente, vamos velar lá no salão da igreja. Nós podemos velar lá. Mas pode? Ele não é da igreja. Eu falei, não tem problema. Eu digo, é a oportunidade que nós temos de mostrar o nosso amor, o nosso apoio, servir e evangelizar. Irmãos, veja, a gente pensa que atitude como essa passa desapercebido. À noite eu estava no velório, duas pessoas diferentes. Chegou e disse, o senhor é o pastor da igreja? Eu disse, sou. Olha, eu quero agradecer ao senhor. Eu disse, por quê? Por o senhor permitir que esse velório acontecesse aqui. Ele era muito meu amigo, sabe, está aqui pertinho da nossa casa, né? Muito obrigado, senhor, por ter feito isso. Eu falei, não, para nós é um prazer servir. Depois encontro outro que fez a mesma coisa, agradeceu. Irmãos, como eu vi uma vez um amigo meu, né, amigo de vocês também, o pastor Zezinho, há 25 anos atrás, numa pregação em Brasília, quando eu vi pela primeira vez ele dizer que as igrejas deveriam ter ali na fachada, não era o nome da igreja, mas escrito Santa Casa de Misericórdia, né? Aqui é uma casa santa, onde tem que ter misericórdia. O que a igreja não é? A igreja não é um clube, onde eu venho para me divertir, onde eu venho para atrapalhar os outros a participar do culto, lembrando de contar a história a hora do culto, porque tem pessoas que fazem isso, tem tantas horas para conversar lá fora, vem aqui para dentro, para contar da nova contratação do Cruzeiro. Eu sei que os atleticanos que estão aqui pensando em passar para o Cruzeiro até ficar na dúvida agora. A igreja não são pessoas para um ajuntamento qualquer. A igreja não é uma obra social. Ela deve fazer a obra social. Ela não existe para realizar espetáculos. Não. Ela não surgiu da vontade humana. Não. Não é um local de encontro de quem não tem opção para ir e diz, eu vou para a igreja.
porque o clube está fechado, porque o shopping não abriu, porque não sei o quê. A igreja não existe para ser servida, a igreja existe para servir. A igreja existe para servir. Servir aonde? Onde precisar de nós. O nosso vizinho que está acamado, pai de santo, bruxo, o que for. A igreja, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu vou lá servir, eu vou levar a cesta básica. Agora, outra coisa, que nós precisamos mudar essa visão que passamos ao longo dos anos para a sociedade. A igreja não é o lugar dos melhores. A igreja é o lugar daqueles que querem ser melhores. Muitas pessoas olharam e olham às vezes para um homossexual, para uma prostituta, ou qualquer outra situação que a pessoa tem, com rejeição, com discriminação, entende? Irmãos, a igreja não existe por esse motivo. O pastor Gé citou com tanta sabedoria e propriedade aqueles 4 homens que levaram o seu amigo. Quem já subiu em cima de uma casa para trocar telha, né, pastor Nilvan? Sabe o que é subir em cima de uma casa. Eu fico imaginando aquela cena. Irmãos, aquele aleijado deve ter pensado: agora além de aleijado, estou morto. Irmão, você já carregou uma pessoa que não tem força no corpo? Um bêbado, um desmaiado, você já carregou? Se você carregou, você vai ter noção do que eu estou falando. Agora ainda subir com um cara para cima da casa, tirar as telhas ou tirar as palhas, se era uma cobertura de palha. Irmãos, aquele cara tinha que ser amigo dos 4 mesmo, porque senão ia falar: não, olha, quero ficar a vida toda assim, não me sobe comigo não. Mas é um lugar onde nós que estamos não podemos andar sem objetivos. Eu tenho que ter um objetivo aqui dentro. Eu quero crescer, eu tenho uma vocação de ser pastor, eu vou trabalhar para isso, não de participar do grupo de louvor, de um diácono, não é dessa, de diácono, enfim, né? Qualquer coisa. Irmãos, também a igreja não é uma caverna onde eu venho para me esconder. Eu tenho um amigo, ele era casado, membro da Lagoinha. Ele vivia reclamando porque ele ia na Lagoinha e nunca revia as mesmas pessoas. Lá parece que cabe 6.000, agora não, mas normalmente 6.000 pessoas num culto. Ele diz: hoje eu sento ao lado de um que eu nunca mais vou ver ele. Então a gente não faz amizade. Ele se separa da esposa, arruma uma outra e continua frequentando a Lagoinha. E aí ele diz para mim: Lincoln, tudo que eu reclamava é a melhor coisa para mim hoje, porque eu estou lá e ninguém sabe quem sou eu, não me conhece, não conhece a minha esposa. Porque ele fez daquele lugar uma caverna para se esconder. Não, irmãos, aqui é um lugar onde eu devo me apresentar. Ah, mas eu não sei fazer nada. Fala com pastores, eles vão te ensinar, eles vão te ajudar, né? Não é um lugar para se viver da ociosidade, somente comendo o que os outros fazem. Não, eu quero participar. Tem um café da manhã, eu vou vir lavar as louças, eu vou vir ajudar a servir. Pastor, eu posso vir aqui varrer? Que dia isso aqui? Irmãos, isso gera galardão também. Galardão não é só quando prega. Aqui não é um lugar para os acomodados. Se você vê o ministério de Jesus, foi um ministério crescente, falando para 1, para 12, para uma grande multidão. É um ministério crescente. E como eu disse, não é um prédio, isso não é igreja. A igreja é muito mais do que um local, é muito mais do que um prédio, do que uma pessoa jurídica, do que uma placa, do que uma denominação, do que uma organização. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Por quê? Porque o organismo, ele tem vida.
Então a igreja tem vida. Irmãos, não saia da igreja por qualquer motivo. Eu tenho uma veia meio, não tenho nunca na vida intenção de ser candidato nem a fiscal de quarteirão, quanto mais de ser político. Mas toda igreja que eu chego, que a pessoa olhou para mim, eu vou lá, pego na mão dela, cumprimento, me apresento. Toda. Isso aqui, fora do Brasil, em qualquer lugar que eu vou, é desse jeito. Isso faz parte da minha identidade, ser assim. Não me esforço para ser assim, não tenho vergonha por ser assim. Alguns dão uma mão fria para você pegar, mas eu pego assim mesmo, né? Mas é assim. Mas sabe, nós precisamos trazer calor humano para dentro da igreja. Nós precisamos. Eu estava pregando numa igreja na Holanda há 2 anos atrás, e Deus me deu uma palavra para dar para a igreja, que a igreja, essa cidade dela é muito linda onde essa igreja está. Eu disse para a igreja que Deus estava me dando uma orientação, que a igreja está num bairro de casas antigas, mas muito bonito. Para você ter uma ideia, o salão da igreja é do ano 1400 e pouco. Eles alugam lá, né? Porque lá é alugado, eles alugam só para os horários de culto. E do lado da igreja tem um cemitério no terreno da igreja, porque antigamente isso era costume, né? Eu disse: olha, Deus está me dando uma estratégia, que vocês têm que sair pelas ruas aqui desta região orando, abençoando estas famílias que moram aqui. E o pastor já convocou logo no dia, nós vamos sair. Sabe o que aconteceu? O ano passado eu estive lá com a Thelma novamente. Eles descobriram, próximo à igreja, uma casa de idoso. Aqui nós não temos, não é que não temos, não é tão comum quanto é nesses países da Europa. Não é porque lá a família não quer contato com o idoso, ela prefere pagar por uma casa, ficar para lá. Eles descobriram esta casa de idosos. Sabe o que estava acontecendo? Os idosos estavam vindo para a igreja. Aí sabe o que o pastor me disse? Sabe o que eles mais vibram na igreja? As crianças. A igreja chegar, cumprimentar, abraçar eles. As crianças vêm, sentam no colo deles. E eu pude ver isso em loco. Eu vendo lá os velhinhos, mas muito velhinho, as criancinhas chegando, eles sorriam, feliz. Isto é a igreja. Isto é. Por quê? Porque ela é espiritual. A igreja é humana, ela é terrena, ela é embaixada, ela tem autoridade. É onde aprendemos e exercitamos a vontade de Deus. É aqui, é onde aprendemos e descobrimos a praticar os nossos dons. Se você tem dúvida, procure os seus pastores. Pastor, eu estou tendo umas visão. Pastor, a pessoa contou um sonho, eu consegui entender, né? Fala para eles, deixe eles ajudarem o seu dom, desenvolver. Irmãos, a igreja, desde o princípio, a igreja tem que ser um evangelho integral. É o evangelho da palavra, da salvação, mas é a igreja do suprimento também. Foi como vocês fizeram, e eu sei que tem feito outras vezes aí, distribuído alimento. Isso é a igreja, isso não está errado. A igreja tem que ter uma ação integral, apoiar, ajudar. É onde as pessoas salvas estão. É uma comunidade de cura. Não pode ser uma comunidade de feridas, mas é uma comunidade de cura, onde eu que sei um pouquinho mais, ajudo o irmão que sabe menos. Eu que sei de uma situação, dou uma palavra para ministrar vida no coração dela. Isto é a igreja. E terminando, Jesus disse no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Qual o significado dessa palavra-chave aqui? Autoridade. Eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade. Não olhe para a sua igreja com desprezo, porque ela é pequena, porque ela está nesse bairro, por isso. Não. Diz aqui, congrega o corpo de Cristo. E nós temos autoridade. Quantas pessoas já foram curadas neste lugar?
Quantas pessoas tiveram a história das suas famílias mudadas pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Casados para Sempre? Quantos pais resgataram um relacionamento com seus filhos pelo aprendizado de como conduzir sua família? Irmãos, isto é igreja. Igreja não é lugar, igreja é vida. É eu chegar em casa e ouvir minha mãe dizer para mim, meu pai, meu marido, minha esposa: puxa, depois que ele foi para a igreja, como ele está mudado. E Jesus diz, e o Senhor diz através de Paulo lá em Coríntios 12: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros. Hoje, irmãos, nós temos grandes desafios. Eu diria que mais do que há 50 anos atrás. Hoje, quantas famílias estão em decadência? Quantas? Eu estive lendo quando começou no Brasil esse Covid aí, que a China já estava vencendo naquela cidade de Wuhan, que lá havia aumentado 50% o número de divórcios. Vi na Veja agora, há uns 2 meses atrás, eu estava lendo na Veja, naquele dia já tinha aumentado 20% no Brasil. A igreja tem essa função de apoiar, de ajudar as famílias, de lidar com a decadência moral que a gente está vendo querendo entrar pelas escolas para ensinar os nossos filhos, os nossos netos aquilo que é errado. O anormal está querendo se tornar normal. Mas a igreja precisa ter posição. Sabe, uma das coisas que me chocou assim, eu não sei por que eu tinha aquela ideia, que uma grande igreja americana seria muito diferente do que é nós aqui. E quando estivemos a primeira vez, eu e Thelma fomos num culto na igreja do David Wilkerson, em Nova York. Ele não estava lá, foi um culto à tarde. Ele tinha pregado pela manhã, quem estava lá era um pastor auxiliar dele. Esse culto da tarde era caracterizado por um culto para turistas. Então você, quando entra na igreja, você vai lá, pega um fonezinho de ouvido e você ouve uma tradução simultânea no seu idioma. É incrível, uma estrutura enorme. E aquele homem pregou um evangelho tão simples, tão simples, tão simples, que eu digo que um menino de 5, 7 anos de idade, se souber ler a Bíblia, ele dá conta de falar exatamente o que aquele homem falou. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo que diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a Bíblia diz: e como crerão? E como crerão, se não ouvirem? E eles ouvirão através de quem? De mim, de você, né? Então a igreja, ela tem que tornar Jesus conhecido. Nós temos que investir no reino de Deus, irmãos. Vida, talento, dom, finanças. Nós precisamos fazer isso. Você não está investindo num lugar qualquer. Veja que Paulo, quando fala, não vamos ler, o texto é longo, mas todos conhecem. Paulo, quando fala do corpo, né, ele diz que o corpo tem muitos membros, né? O corpo tem muitos membros. Ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? Então, se todos da Gileade fossem pregador, onde é que estaria o grupo de louvor? Onde é que estariam os diáconos? Onde é que estariam os professores? Ele diz: mas preste atenção, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus é que te plantou aqui, para que você produza. Então o melhor presente que eu posso dar ao Senhor, nesse tempo em que se comemora os 22 anos da Gileade, é dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu estava ali sentado e vendo Pedro cantar aqui, né? Conheci o Pedro tão pequenininho, né? Hoje até esse homão
grande, bonito, né? Eu penso até que ele deve estar pensando em namorar daqui uns 10 anos. Não, parece que eu não acertei na minha previsão, não. Parece que eu não acertei, não. É isso mesmo? Você não sabe, né, Pedro? Mas é isso. Então, que bom você ver pessoas que nasceram e estão crescendo na igreja. Eu às vezes venho aqui, eu sinto falta. Hoje falei para a Juliana ali, ó. Juliana, eu tenho sentido falta sua. Eu venho aqui algumas vezes. Aí ela diz, é coincidência. Eu falei, então deve ser, porque o dia que você sabe que eu venho, você não vem. Deve ser essa coincidência. A Gilvânia, quando eu venho aqui, as últimas vezes, ela não estava. Mas eu olho lá no WhatsApp, no Facebook, às vezes, eu vejo ela com fotografia com o Jefferson, uma coisa, tá beleza lá. Deve ser porque ela ficou em casa lavando roupa. Aí não foi lá, né? Agora a Bíblia diz que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, acabou o culto? Quem que você sentiu falta hoje? Liga para ele, liga para ela. Outra coisa, meu irmão, saiba que a autoridade do Senhor não está só sobre o pastor Jerry, o pastor Nilvan, o pastor Igor, Ido, Guido. Oh, meu Deus do céu, eu sabia o nome dele, porque falhou, foi tudo uma vez agora. Parece até que eu estou ficando velho, o ouvido não está ajudando mais, né? Então, irmãos, não viva de uma baixa autoestima espiritual, nem perca a sua identidade em Cristo, tá? Irmãos, quando o profeta Isaías disse que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar o ano da libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Essa é uma unção que estava sobre Jesus e que está sobre você, tá? O Espírito do Senhor está sobre você. Diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, este é o ano aceitável do Senhor. Eu quero orar com você. Por quê? Porque a igreja precisa reconhecer a autoridade que você tem, meu irmão. Ela tem que se impor dentro dessa autoridade, como filho, servo e igreja do Senhor. Eu nasci nesta geração para fazer diferença. Quando eu me converti, me converti com 20 anos, 21, 22, 23 anos, eu vivi um tempo de muita tentação na minha vida, muita. Parece que o inimigo resolveu baixar um ataque para me tirar do setor, sabe? Eu lembro que um dia, na área da minha casa, eu sentado pensando, disse: Senhor, por que o Senhor não me fez nascer no ano 1000? Antes do ano 1000 seria tão mais fácil. Ser crente nos nossos dias é muito difícil, Senhor. E o Senhor me mandou uma resposta, de que em todo tempo, em qualquer lugar, servir o Senhor é sempre um desafio. A melhor comparação que eu achei para vida cristã, vocês sabem o que é uma corrida de maratona? Maratona é uma corrida que, se não estou enganado, é 42 quilômetros. Uma maratona é 42 quilômetros.
Usain Bolt, que foi medalha de ouro algumas vezes, ele corria 100 metros, ele foi campeão correndo 100 metros, é a corrida mais veloz nas práticas esportivas, é essa corrida de 100 metros. Mas eu quero dizer para você que a vida cristã é uma maratona. O Usain Bolt possivelmente não conseguisse correr a metade, que ele ia dar tudo o que tinha, ia ganhar uma dianteira grande dos outros, mas ele não ia ter força suficiente para continuar na frente. Mas a maratona é contínua, ela não para, ela não exagera, nem para mais e nem para menos. Então eu quero dizer para você isso: não pare de crescer, não pare de crescer. Vocês estão numa igreja, graças a Deus, que tem uma liderança de Deus, preocupado com a família, né? Preocupado com a família. Então agradeça a Deus. Se você tem dúvida, problemas com alguém, procure os seus pastores, converse com eles, peça uma ajuda. O pastor é para isso, gente. Pastor não é título, pastor é uma função de apacentar. Então tenha um problema, procure eles, fale com eles, ore com eles, mas não saia por aí, vou embora da igreja, por isso, por aquilo. Eu lembro um dia na minha igreja, eu comecei a contar aquela hora e esqueci desse detalhe, que eu tenho essa mania de cumprimentar todo mundo. Quando termina um culto, um pastor que trabalhava comigo chegou para mim e falou assim: olha, a irmã tal falou que não vai voltar mais na igreja. Eu falei: mas por quê? Porque você não cumprimentou ela hoje. Que conclusão que você chega? Essa irmã continua a vida inteira a ser um bebê na fé, né? Então eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, com as suas palavras, com o seu sentimento, fazer uma oração de gratidão primeiro a Deus por ter te dado a Gileade como uma casa de crescimento, uma casa de desenvolver salvação, mas também juntamente dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça como Isaías, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O prazer do Senhor é nos usar, o prazer do Senhor é nos capacitar. Se Ele te deu uma oportunidade de orar com alguém, Ele está te capacitando, Ele está querendo te usar. Então não transfira aquilo que o Senhor te der, desenvolva com a melhor boa vontade que você tem. Pai, nós te damos graças. Pai, nós te louvamos pelos 22 anos da Igreja Gileade. Te louvamos pelos seus pastores, pela sua liderança. Liderança esta comprometida. Liderança esta que tem dedicado o melhor do seu tempo ao serviço do Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor não deixe faltar neste lugar a tua presença, Pai. Que em todos os momentos, porque nós já temos do Senhor uma garantia, que quando 2 ou mais se reunirem em teu nome, ali o Senhor estará, e isso alegra o nosso coração. Então abençoe a cada homem, a cada mulher, marido, esposa, filhos, pais, para que esta igreja, Pai, cresça em qualidade, cresça em santidade, mas cresça também em número, Pai. Abençoa os teus pastores, Senhor. Nós te damos graças e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar os pastores aqui em cima, por favor, com suas famílias, filho, filha, sogro, sogra. E quero convidar todos, por favor, pastores, venham, subam aqui. Eu quero que você também sobe. Não, eu quero te chamar você para vir aqui, velho. Só estava esperando os outros subir primeiro. Pois é, aqui em cima. Aqui disfarçadamente, eu achei que era.
só impressão digital do dedinho pequeno. Acho que esse não ficou registrado lá, não. Não tem problema não, você representa ela. Irmãos, eu quero que como igreja nós estendamos as mãos para esta família. Estas famílias que estão aqui, né? A esposa do pastor Guido não veio, mas não tem problema, ele está aqui. A esposa do pastor Nilvan também não veio, não está passando bem, então já vamos orar por ela também. Vamos dar graças ao Senhor pelos pastores que Ele nos deram, né? Vamos dar graça. Eu vou pedir o Décio que faça essa oração e depois ele quer também falar alguma coisa. Amém. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E o Senhor tem sido bom com essa comunidade, o Senhor tem sido bom com essa igreja, o Senhor tem sido bom com esses pastores. A minha admiração e a minha amizade também pelo pastor Jerry, pelo Júlio, que não está aqui hoje, sua esposa, companheiros de ministério. Eu quero agradecer mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui, por todas as pessoas que o Senhor tem encaminhado aqui nessa igreja, por todo o trabalho social feito, por toda a pregação do Evangelho, por todo o amor que é distribuído por essa igreja fora dessas paredes, porque a igreja, como disse bem o pastor Lincoln, não é esse prédio, e ela transcende essas paredes, ela vai de encontro às pessoas, demonstrando o amor do Senhor. Eu quero te agradecer, quero abençoar em nome de Jesus todas as pessoas aqui presentes, todos os que não puderam estar. Quero orar especialmente pela saúde da Anailda, que não pôde estar aqui hoje. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a cure, que o Senhor envie uma unção de cura agora sobre ela, em nome de Jesus. Abençoe especialmente o pastor Jerry e a sua esposa Alessandra, Senhor. Um casal que é unido, como ele mesmo disse, eles têm um amor um pelo outro, que é demonstrado de várias formas, pela admiração, pela união, pelo trabalho juntos. E olha que trabalhar juntos, nós sabemos que não é fácil, essa convivência e o amor, a chama do amor não se apagar. Ó Deus, que o Senhor continue enchendo o coração deles de amor um pelo outro e principalmente pelo Senhor. Aqui em nome de Jesus, todos nós abençoamos essa igreja, abençoamos o trabalho que tem sido feito aqui, principalmente o teu amor que é derramado sobre as pessoas. Nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um desses pastores, como o pastor Lincoln fez, que o Senhor dê a eles unção de graça, de misericórdia, de adoração pelo Senhor. Abençoa também o grupo de louvor aqui, tão bonito louvor que vem do Senhor, vem do céu mesmo, Senhor. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero me alongar muito não, sei que todo mundo já está com fome, mas eu tenho direito de resposta, porque sempre que eu venho aqui, o pastor Jerry, o pastor Zezinho, o pastor Lico, todo mundo pega no meu pé aqui, né? Então eu tenho direito de resposta. Mas hoje, especialmente, não só eu tive o privilégio de fazer oração, eu ia até pedir mesmo para fazer uma oração. Eu queria agradecer a amizade de tantas pessoas que eu tenho aqui, que eu consegui conhecer e respeitar e ser mesmo amigo, né? A amizade do pastor Jerry é uma coisa que eu tenho muito cara para mim no meu coração, e também do Lincoln. Ele citou como amigo, que eu o incentivei. Eu tenho muito amor pelos seus filhos, um que trabalhou comigo, então é muito querido, ele sabe disso, e nós podemos ter uma convivência muito grande.
mas ele também me apoiou, me segurou. Ele foi a mão de Deus que me levantou em tantos momentos. Então eu quero honrar não só a amizade do pastor Lincoln, como também do pastor Gerry e da pastora Alessandra. E vamos ministrar o curso de noivos aí, né? A começar pela família dele. Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Décia. Obrigado, pastores. Amém. Obrigado, pastores. Vamos fazer uma foto oficial assim? Vamos, todos nós. Tem como aqui vocês aqui, ó. O Bolsonaro é assim, mas nós é assim, ó. Só tem. Lá atrás também, peraí. Lá atrás vocês estão olhando pra trazer também. Olha lá. Peraí que eu não consigo fechar essa mão. Só tem 22. Os meninos ficam cantando Bem-vindo ao Hospício e olha o que deu. Já viu essa? Tem, é uma música que fala assim: Bem-vindo ao Hospício. Muito obrigado, viu? Ô Lincoln, eu que agradeço. Pela sua amizade. Também tem você um amigo. Precisamos só aprofundar esse negócio aí. Amém. Que palavra, viu, Lincoln? Você estava possuído hoje pelo Espírito. Bom, nós vamos encerrar. Cléo, Rê, à noite vocês vão entrar louvando, tá? Vocês querem cantar agora para nós encerrar uma? Cada de manhã, cada de noite. Preciso dar 2 avisos aqui para nós encerrar. Primeiro deles, eu quero que, se você gostar, você dá uma glória a Deus. Ainda tem café. Segundo deles, nós temos que comer esse bolo aqui. E agora? Vamos cantar o parabéns aqui, porque tem um outro bolo de noite. De noite vai ser bolo no pote. De noite tem presente. Aliás, vocês trouxeram presente, gente? Tem que trazer uma jarra nova. Gente, eu profetizo que até o final desse culto, essa jarra velha que não se viu tanto tempo, ela vai virar peça de museu. Uma jarra nova, bonita. Glória a Deus. Outra coisa, irmão, eu fiz um apelo. Achei muito forte o que o Lincoln foi inspirado pelo Espírito para dizer, porque ele não estava aqui quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos uma ação. Quinta-feira a igreja não estava assim, não. Mas chegou o meu conhecimento, a gente está feliz. Você falou, nossa, Gerry, que negócio legal. Isso aí, o que é isso aí? Eu falei, não, um presente do nosso futuro vereador, candidato a vereador em Sabará. Ele quis presentear a igreja. Então aqui é presente, mas é só por alguns dias. Eu queria que ficasse para sempre, mas não tem jeito. Um dia nós vamos chegar lá. Esse balão lindo é presente. A Michelle viu como é que eu ganhei. Eu ganhei assim, na raça. Cheguei no falei assim, você podia me dar um balão, hein? Falei, então, tá aí o balão. O bolo de manhã, Nilvan, presente. Então se você não deu, você ainda vai dar. Mas a gente teve ações, porque tudo isso me deixa muito feliz, ver as coisas, ganhar bolo, ganhar isso. Mas se quer ver uma coisa que me entristece, é se eu souber que tem alguém da igreja precisando de alguma coisa. E nós tivemos uma ação que tinha um irmão ou uma irmã que estava precisando. Não sei se ajudou, acredito que ajudou aquilo que Deus colocou no nosso coração. E chegou ao meu conhecimento de alguém que a gente ama muito, gente. Eu amo demais. Quantos aqui conhecem a Jura Mamete? É a minha diaconisa mais experiente. Está comigo desde o princípio. E ela está precisando de um socorro imediato para uma situação que ela precisa fazer um exame. E eu pedi isso. Então, se você esqueceu, eu estou te lembrando. Amém? Nós vamos. A Andréia mandou um negócio lá. Eu falei assim: não se preocupe, Andréia. Nós vamos nos juntar e nós vamos resolver isso. Amém? Então, se você esqueceu, não se esqueça. Alguém me disse assim: pastor, isso aqui é o negócio que o senhor pediu para Mamete. Falei: põe nesse de cá, porque nesse de cá é presente. Esse aqui eu tenho que passar para alguém. Tá bom? Qual é que vocês vão? Se nem me falar nada, ó.
eu misturo esse negócio. Para me acertar o lado, eu tenho que fazer. Lado direito, meu. Se já chega, faz. Pastor, mas põe devagar. Tem os irmãos que põem com tanta raiva que quase fura o bolso da gente. Põe com carinho, né? Pastor, aqui é para abençoar. Né? Direito. Se você botar no esquerdo, vai para outra coisa, hein? Amém? Tô brincando. Qualquer um dos lados que você colocar vai chegar para Juraci. Na média. Amém? Então é isso. Vamos orar, vamos agradecer. Meu Deus, eu não tenho nem palavra para te agradecer. Muito obrigado. Todarabá. Todarabá é essa palavra que sai do meu coração. Obrigado por tudo, por todos. Não vou citar nome para não cometer injustiça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque igreja é isso. A gente não era, o Senhor faz a gente ser. E a gente se alegra por ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E quando a gente não é aquilo que o Senhor quer que a gente seja, a gente fica triste. Mas a graça eu te dou, porque cada um aqui está se esforçando para ser aquilo que o Senhor quer que ele seja. Obrigado, obrigado por o Senhor nos permitir fazer parte de tantas famílias, de tantas vidas. Fica conosco, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. As meninas vão cantar um hino, vocês, pelo amor de Deus, não saia. Tem um dia que vocês quiserem elas ficar cantando, não faça isso. Vão cantar, depois você vai lá atrás. O bolo, pode levar o bolo para partir. Vamos cantar parabéns também depois? Canta lá em cima, né? Lá em cima, a gente canta lá em cima. Canta aí, Renata e Clemilda. Elas estão com nós desde o começo. Desde que reuni em casa, elas já cantavam lá. Aleluia. Louva aí. Glória a Deus. Aleluia. Oi, estamos aqui, seja grande Deus. festa. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Vamos sobreviver com esse canto nesse lugar. Que é digno de ser adorado nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo.
sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Aleluia! Glórias a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolação do Deus Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e que aguardam a grande volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diz: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, então diga ao fraco, amém, irmão. A primeira parte está encerrada. Hoje às 18 horas, permitindo Deus, tem mais. 18 horas começa o nosso culto. 18 horas haverá louvor, haverá palavra. Logo após o jantar, tem docinho, tem guaraná. Pipoca não tem, não, pipoca não. É isso. Passa lá atrás,